E hoje estamos no nosso primeiro dia de transmissão das palestras pela TV SEI. Então, hoje estamos fazendo uma experiência e tem já algumas pessoas no Brasil que vão nos dar um retorno, né? Então, essas coisas também de artista, né, Paulo? Não é melhor palestrante assim com cara de artista, né, ela? Então, para impactar. Eu sou a cobaia, né? Para impactar os brasileiros. Uau! Então, bom dia a todos. Bom dia a todos presentes, bom dia a todos que estão assistindo pela transmissão do Canal 5. É para nós uma grande alegria podermos fazer essa transmissão e outras pessoas que, por uma questão de impossibilidade, vão poder estar assistindo de casa ou porque moram no Brasil. Então, o tema de hoje é os bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. Para aqueles que me conhecem, por favor, sabem que eu gosto que participe. Levante a mão, a gente vai somando e vamos trocando, porque eu acho que essa troca possibilita um crescimento para todos nós, né? Bom, então quando a gente escolheu esse tema, os bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, eu enfoquei numa parte que é a questão do perdão. Esse tema, ele retrata sobre o perdão e é hoje o que a gente vai trabalhar juntos. Então, eu gostaria de começar assim, o que é perdoar, né? Então, essa é a primeira indagação, a qual muitos de nós já devem ter feito, né? E a gente percebe que a questão do perdoar, às vezes, tem certas crenças. O que para um é perdoar, às vezes não é para o outro. Então, nós vamos formando crenças do que nós julgamos ser perdoar, que precisam, aqui juntos, nós podemos rever e trabalhar para que ver se a gente chega numa conclusão final, né? Então, muitas vezes, a gente acredita que perdoar é ser apático com os erros alheios. Então, a gente fica mais... ele fez isso para mim e agora eu... vou fazer o quê? Eu vou aceitar isso, eu não vou fazer nada. É aceitar de forma passiva o que os outros nos fazem. Ah, então ele vai me tratar mal e eu devo não fazer nada, devo ficar boazinha, devo entender isso. E a gente vai criando algumas crenças que, de certa forma, não nos ajudam, não nos possibilitam que o perdão, que o perdoar chegue até nós de uma forma mais suave. Então, às vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar agressões, abusos de respeito, como se nada tivesse acontecido? Então, a gente vai tendo uma ideia, às vezes, um pouco confusa do que representa perdoar. Bom, com a negação ou a repressão dos nossos próprios sentimentos e emoções, eu vou achando que perdoar é ser apático, é ser passivo, é ser permissivo. Vocês acham que perdoar é ser apático? Vocês acham que é ser passivo? Vocês acham que é ser permissivo? Né? Então, vocês acham que perdoar é negar e reprimir o que eu estou sentindo? Vocês acham que tem a ver com uma repressão? Não, né? Todo mundo fazendo assim com a cabecinha? Não, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente pode se sentir confuso em relação a isso. A gente vive uma situação, e eu não estou me referindo apenas ao perdão ao próximo, estou me referindo ao perdão a nós mesmos. Às vezes nós mesmos fazemos algo e a gente não se sente preparado para entender que a atitude que a gente tomou precisa ser perdoada. Nós precisamos promover esse auto-perdão interno para que a gente possa, como a gente diz, move on, né? Para que a gente possa continuar e andar. Então, isso aqui a gente vai hoje desconfundir, né? Então, o que não é perdoar, né? Acho que é um bom começo. O que não é perdoar, né? Então, é apoiar os comportamentos que tragam dores físicas ou morais? Eu acho que isso não é perdoar, né? A gente não vai apoiar comportamentos que possam nos causar algum tipo de sofrimento trazido pelo outro. Então, isso não é perdoar, não é apoiar que o outro continue fazendo algo, não nos tratando bem, ou a gente mesmo, em relação a uma situação. É ser conivente com uma conduta inadequada? Não. Então, a pessoa abusa psicologicamente de uma outra pessoa e a gente vai ser conivente a isso. Vamos supor, um membro da nossa família. Não, não é isso que é perdoar. Deixar com que o outro
sem limite, continue agindo de uma forma que não está sendo boa e agradável para com o outro. Não, não é isso que é perdoar, né? É esquecer as marcas ou fechar os olhos para a maldade alheia? Não, também não é isso que é perdoar. A gente não vai ficar ausente do que aquilo que está sendo feito não é algo agradável, né? Então, isso não é perdoar, né? Então, eu queria que a gente fizesse uma trajetória junto, assim, para que a gente pudesse entender um pouco como que as coisas acontecem dentro da gente, né? Então, nós trazemos arquivado no inconsciente velhas recordações danosas herdadas, sejam nessa existência ou em existências pregressas. Então, o que acontece com a gente? Quando a gente vive, sofre alguma circunstância, a gente armazena no inconsciente. Então, se nós vivemos um trauma, se nós vivemos uma circunstância qual é doloroso, se nós somos abusados fisicamente ou moralmente, isso faz com que a gente, como que acumule na nossa memória, no nosso inconsciente, essas circunstâncias do passado. E essas circunstâncias podem ter acontecido no decorrer agora da nossa encarnação, ou pode ter acontecido em outras encarnações, as quais a gente vem trazendo essas sensações de mágoa, de tristeza em relação a uma outra pessoa. A gente sabe disso até como? Muitas vezes a gente, dentro do nosso próprio lar, temos desafetos. Temos pessoas que a gente convive, as quais a gente não tem uma sensação muito agradável de conviver, né? Quem não tem aquele irmão que é difícil de conviver, ou aquele cunhado, ou aquela mãe, né? Então, isso ocorre muito. Por quê? Porque, às vezes, houveram coisas no passado que nós, nesse entrelaçamento, ocorreu e a gente sente na vibração que algo tem ali depositado que precisa ser trabalhado. Então, essas recordações, elas vão fazer o quê? Elas emitem, como um mecanismo mental, energia que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis registrados pela alma. Em resumo, é difícil para a gente, às vezes, se libertar dessa sensação. Alguém nos faz alguma coisa na infância e a gente percebe que isso foi muito doloroso e isso vai ocupar um espaço no nosso mental, muitas vezes impedindo que a gente seja feliz. A gente vai sempre lembrar daquele episódio e essa lembrança vai contaminar o meu presente. Então, vamos dizer que eu fui abandonado, que eu vivi uma circunstância que foi desagradável e eu carrego isso no meu inconsciente como uma marca, impossibilitando que minha vida ocorra de uma forma natural. Então, isso é mais ou menos para que a gente entenda um pouco como processa isso, né? E essa energia, esse mecanismo onde a gente lê psíquico, quer dizer mental, essa energia mental faz o quê? Com que a gente recorde. O que acontece com a gente quando a gente se aborrece com alguém ou com alguma coisa que a gente fez? A gente remoe. Esse recorde é o remoer. A gente fica remoendo aquela sensação, aquele acontecimento, a gente fala várias vezes, ou a gente lembra, ou quando acontece um ocorrido parecido, a gente entra em contato com esse ocorrido. Desculpa, eu tenho um alarme aqui, vou precisar de desativar. Edu, você podia me ajudar só? É só girar ele, fazendo favor. Isso, obrigada. Desculpa. Então, isso vai fazer com que a gente esteja sempre com isso ativado, essa sensação desagradável. Então, quando a gente vive algo que toca nisso, que parece com isso, a gente entra novamente em contato. E isso impede o quê? Que a gente seja feliz. Basicamente, que a gente seja feliz. Então, talvez nenhum de nós sinta isso, talvez muitos de nós sintamos isso, mas todos nós já tivemos experiências que não foram muito agradáveis. A gente pode sentir isso com coisas que alguém nos fez, mas a gente pode sentir isso com aquilo que a gente não fez. Por exemplo, eu posso ter uma grande mágoa porque eu não estudei. E isso, eu posso não me perdoar por essa falta que eu não dei, o valor que eu não dei ao estudo. Em algum momento lá atrás, e hoje eu vivo assim, a minha situação financeira é assim, em função de eu não ter me atentado a isso. Ou então eu posso ficar chateado por algumas coisas que eu fiz, um desentendimento, algo que eu realizei, que me levou, vamos dizer, a um afastamento, a perda de um relacionamento, a perda de um trabalho. Então,
essas emoções, elas são muito variáveis dos motivos, mas elas levam à mesma consequência, levam a uma energia que a gente está sempre retomando e isso nos prejudica de nos desenvolver quanto pessoas felizes, né? Tá tudo bem? Então vamos lá. Isso vai fazer o quê? Vai nos manter retido a essas antigas situações, as antigas mágoas. E isso vai fazer com que a gente nunca se sinta pleno. A gente vai estar sempre comprometido com esse tipo de emoção armazenada. Então, continuando, as insanidades quase sempre são produzidas como uma sumarização, um resumo dessas emoções as quais eu vou catalogando. Porque, veja, vamos pensar nisso como armazenamento, de que forma? Isso pode acontecer em várias coisas. Eu posso ter várias coisas as quais eu não me perdoo e não perdoo o outro. Não precisa ser uma. Então, essas insanidades ou desequilíbrios, a gente pode chamar, elas são quase sempre produzidas por essa sumarização, né? Das recordações doentias de ódio, de vingança, de mágoa, de tristeza, que alimentadas. Por que alimentadas? Porque enquanto eu não drenar isso em mim, enquanto eu não diluir em mim as questões às quais eu estou presa, eu estou alimentando. Minha mente está alimentando que essa energia negativa se prolifere em todas as vidas nas quais eu possa ter, né? E isso vai fazendo o quê? Com o tempo, isso pode gerar um adoecimento. Eu posso ficar doente. A gente sabe que quando a gente guarda coisas emocionais, isso nos adoece. Bom, a duração desses sintomas ele está diretamente ligado à persistência em manter as chagas do passado. Aí a gente fala até com o amigo fala, esquece. Aí você fala, é fácil falar, esquece. Não é isso que a gente fala? Aí o outro fala, não, procura entender. É fácil falar para entender, porque não é você. Né? Perdoa. Aí você fala, é fácil falar em perdoar, porque não foi você que viveu isso, a gente até repete. Né? Então a gente sempre acha, nós criamos um mecanismo de achar que não dá para a gente se desfazer daquilo. Nós mesmos vamos alimentando a ideia de que é difícil, de que não dá, de que o outro nunca entende o que a gente sente, porque o que a gente sente é bem difícil. Nesse alimentar da ideia de ser bem difícil, vai tornando o quê? Bem difícil. Porque se eu acredito que vai ser bem difícil, realmente, eu sinto muito, eu não consigo esquecer. E quando eu enfatizo inúmeras e inúmeras vezes que eu não consigo esquecer, claro, eu não consigo esquecer. Eu mesma estou alimentando para não esquecer, né? Então, qual o motivo de perdoar, né? Então, baseado nisso, em como a gente armazena as ideias e como as ideias retornam a gente de uma forma energética, automática, qual motivo a gente teria para pensar em perdoar? As causas das doenças somos o quê? Somos nós. Se a gente for pensar que nós armazenamos as situações e que nós as alimentamos, então nós criamos. Nós criamos os desequilíbrios em nós, aos quais nos levam a adoecer. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, porque, claro, vai afetar o nosso físico, né? Nós vamos somatizar, muitas vezes, essas mágoas, e o equilíbrio psicológico, mantemos a nossa mente equilibrada, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas para a conservação da harmonia da alma. Então, quando a gente pensa em perdoar, nos auto-perdoar, ou perdoar o outro, qualquer que seja a circunstância, não é apenas como lá no começo, eu vou perdoar, mas ele fez isso é tão absurdo. Não, eu estou pensando no perdão como uma autossanidade. Quando eu penso no meu próprio equilíbrio, eu estou pensando no perdão que vai ser bom para mim e para quem quer que seja que esteja afetado na circunstância. Então, o motivo do perdão é nós nos harmonizarmos com as situações do passado. Bom, então, pensando em desenvolver o perdão, das velhas doenças nós nos libertaremos se a gente agir com essa intenção de nos libertarmos, né? Quando as velhas recordações dolorosas deixarem de comandar o leme da nossa vida ou das nossas mentes. Às vezes eu tinha uma pessoa que eu conheci, que ela dizia,
eu perdi o trabalho, a pessoa me mandou embora. Ela não podia ter me mandado embora. Sim, ela podia. Ela já te mandou embora. Não, mas eu não aceito. Bom, então é só uma questão de você aceitar, porque você já está vivendo essa situação. E enquanto nós não aceitamos o que nos acontece, o que acontece? A gente não consegue ir para frente. Então, se a gente termina um relacionamento, ou vamos dizer que a pessoa termina um relacionamento com a gente, e a gente não perceba, não avalie o que aconteceu, para que a gente possa continuar, a gente vai ficar localizado naquela dor. A gente vai ficar o tempo todo sentindo, eu não vou sair, os amigos te ligam, não, eu não quero. Eu vou estar sempre focalizado naquela questão que paralisou a minha vida. Se eu não aceitar que, de repente, a empresa fechou, eu fui dispensado, houve um corte, os motivos podem ser variados, e achar que o meu chefe me perseguiu, que foi injusto comigo, eu vou impossibilitar o quê? De ficar aberto para achar um outro trabalho, de ter energia, uma energia boa, e colocar toda a minha vitalidade para recobrar a minha existência. Peraí, não, eu perdi o trabalho, mas aparecerão outros, eu vou me habilitar, eu vou fazer um curso, eu vou escrever meu currículo, eu vou avisar as pessoas, eu vou colocar na website, eu vou tomar providências para que algo aconteça para justamente solucionar a questão da perda do trabalho. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente muitas vezes se culpa. Eu acho que eu não fui boa funcionária, eu acho que eu não sei o suficiente, eu acho que fulano é melhor que eu, ou então eu acho que a pessoa me perseguiu. E a gente não vai no foco de que, na verdade, muitas vezes as coisas acontecem para a gente até por um movimento. Quantos de nós aqui já não perderam o trabalho e acharam depois uma atividade melhor, ou que remunerasse melhor, ou que você tivesse mais prazer de fazer, e não necessariamente isso foi um sofrimento. Mas, muitas vezes, até que a gente chegue nesse processo, que às vezes pode demorar, ou às vezes nem acontece, porque existem pessoas que às vezes ficam tão paralisadas nesse tipo de situação que faz com que retarde a solução do seu problema, né? Então, quando a gente pensa em se perdoar ou perdoar o outro, é por uma questão de nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, qualquer que seja o sentimento envolvido nesse perdão. Então, o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento libertador da energia criadora do evento desagradável que fora registrado, permitindo o nosso presente fluir. Porque o que não flui quando a gente está atado a uma energia é o presente. A gente vive num espaço que não está mais, porque as pessoas falam assim, você está no passado. Não, a gente não tem como viver o passado. A gente não tem como voltar que nem se fosse um filme e estar naquele momento. Não, a gente está no presente paralisada numa emoção. Uma emoção que aconteceu no passado. Mas eu não estou transportada ao passado, isso não existe. Não existe a máquina do tempo, né? Então, eu estou comprometendo o meu presente em função de uma energia, uma emoção que me paralisou do passado, né? Então, por isso, quando a gente faz esse movimento desse auto-perdão ou perdão ao outro, a gente está se libertando de qualquer emoção que nos paralise. Então, como, né? Como a gente poderia pensar em alguma forma, né, não vou nem dizer fórmula, porque não é o caso, mas de uma forma que a gente pudesse atuar, que a gente fosse mais assertivo naquilo que parece tão difícil quando o outro sugere, puxa, por que você não deixa o passado no passado, né? Então, assim, uma ideia inicial que é extremamente válida é inicialmente mantermos uma certa distância mental ou psíquica, né, que é a mesma coisa, da pessoa, do problema ou das discussões sobre o assunto por um tempo. Isso é o mais complicado inicial, né? Porque o que acontece? Quando a gente vive algo, o que a gente mais quer é ficar falando sobre aquilo. E falar sobre aquilo é o que mais distancia que a gente consiga resolver. Porque enquanto a gente fica chateado, vamos dizer que seja com uma circunstância como a do emprego, a gente não consegue ir atrás, ter energia para ir atrás de resolver. Peraí, eu vou mandar o currículo, deixa eu ter uma ideia, eu vou ligar para fulano, e eu não vou ligar para fulano e chorar, perdi emprego, não, eu vou ligar para fulano e dizer, olha, fulano, eu tenho capacidade disso e disso, eu estou em busca do novo trabalho.
se eu não esfriar a cabeça, eu não consigo fazer isso. Eu até coloquei entre aspas esfriar a cabeça, porque é o termo perfeito, né? Todo mundo até fala pra gente, esfria um pouco a cabeça. Aí você, esfria a cabeça? Né? Mas é o ideal. Se o problema é com o outro, quando a gente também esfria um pouco a cabeça, a gente tem como ponderar com o outro aquela diferença que está existindo, mas num outro contexto, de uma outra forma. O homem até fala para a mulher, olha, me dá um tempo, eu estou nervoso, a gente conversa amanhã. E o que a mulher fala? Tem que ser agora. Você vai virar as costas para mim? É agora. E muitas vezes, agora, nós estamos extremamente inflamados e não conseguimos sair daquela sensação de queremos brigar. E se a gente conseguir lembrar que um dos processos é a gente, entre aspas, esfriar a cabeça, ok, estou percebendo que você está exaltado, eu também estou. Estou percebendo que a gente não está conseguindo chegar a uma conclusão do problema que está existindo, então vamos deixar hoje passar, a gente dorme, acalma um pouco, e amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, ou qualquer que seja a decisão, a gente volta a falar sobre isso. Mas a gente volta renovado, a gente volta mais calmo, a gente já não volta querendo impor nosso ponto, e a gente já vai ter tempo até para pensar no ponto que o outro está nos apresentando, no ponto de vista, para que a gente possa compreender as diferenças, né? Então, eu acho que a gente dar uma esfriada é muito salutar para a gente ser assertivo no processo de não haver a mágoa, né? Por quê? A frequência psíquica é a união, a frequência mental, né, a frequência energética, é a união de uma ideia com um sentimento específico. Ao desprender-se mentalmente, passa a ter mais tranquilidade para observar a situação. Então, imagina, quando nós estamos vibrando numa onda de um desejo de brigar, não faz com que a gente consiga ter ideias fantásticas de como a gente vai resolver aquilo. Muito pelo contrário, a gente fica o quê? Remoendo e voltando na mesma ideia. Né? É assim, ele falou isso, não devia ter dito isso, e é assim, ele não sabe a verdade, e a gente não consegue achar uma solução para que aquilo se resolva. Então, quando a gente opta por esfriar a cabeça, a gente possibilita o quê? Um pouco de silêncio. Espera aí, se nós todos temos a fagulha divina que Deus colocou em nós, nós todos temos a capacidade de encontrar as nossas próprias respostas. E onde elas estão? Lá fora? Não. As respostas estão dentro da gente. As respostas estão dentro da gente quando nós temos condição de escutá-la. Como a gente vai poder escutar? Com silêncio. E claro, o silêncio no meio da agitação é difícil de ser disciplinado. Mas eu acredito que esfriar a cabeça e gerar um silêncio é uma disciplina. Então, algumas pessoas, a gente poderia, não, eu não vou me inflamar, vou esperar para falar no telefone, eu vou esperar uns dias até que amadureça a minha ideia de como eu vou resolver, mas eu vou silenciar para ver se eu capto. Eu posso captar proveniente das minhas próprias experiências, qual seria a melhor solução. Eu posso captar através dos meus amigos espirituais, que por uma intuição possam nos falar. Nossos familiares desencarnados possam nos dizer, eu posso captar através de amigos, que às vezes podem dizer algo, puxa, não tinha pensado nisso. Talvez dessa forma eu resolva essa questão. Então, quando eu silencio, eu entro numa outra faixa vibratória e essa faixa vibratória me proporciona encontrar as minhas próprias respostas. E isso faz com que eu seja o quê? Mais assertivo na solução da questão que eu estou vivendo. Então, a outra forma é a gente usar a terapia da prece como um recurso para eliminar os quadros mentais destrutivos sobre o ocorrido e captar as intuições. Quando a gente usa a prece como recurso, imediatamente a nossa vibração se eleva.
Então, apesar de todo aquele... A gente sabe quando a gente fica nervoso, né? Daquele todo conflito interno, tem gente que chega a se sentir até mal fisicamente, né? Dá um pouco de falta de ar, às vezes tem gente que sente um pouco de ansiedade, às vezes tem gente que se sente tremor, que fica assim, tremendo. Assim, os efeitos são, eu diria que devastadores, né? Às vezes a gente leva alguns dias, tem gente que fica agressivo. Isso tudo a gente chama até de perder a cabeça, né? A gente fala, eu perdi a cabeça, né? Como eu não esfriei ela, eu perdi, né? Eu perdi a cabeça. E quando a gente perde a cabeça, o resultado nem sempre é bom, não é verdade? Quando é que a gente perde a cabeça e a gente é assertivo? É difícil. Então, se a gente usar como filosofia, não, o meu recurso é eu vou orar. Eu vou orar, eu vou respirar, vou me harmonizar. E me harmonizando, eu vou conseguir ser mais efetivo na situação que eu estou enfrentando. Até aqui ninguém falou de fácil. A gente não está qualificando tudo isso de fácil ou de difícil. A gente está qualificando que, para que a gente possa entrar num outro processo da vida, a gente precisa se desafiar a isso, né? Então, se até então a gente nunca tentou, a gente pode começar a tentar. E a gente vai poder ser efetivo se a gente perseverar nessas tentativas, né? Então, uma outra forma é desligando da emoção que nos deixa preso à situação, renovando a nossa atmosfera mental. Normalmente, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente liga para todo mundo que vai ajudar a gente a ter razão. Não liga? Então, se eu vou ligar para fulana, eu já até sei que ela não gosta muito da ciclana, eu vou logo contar. Olha, você não acredita, ela fez isso, isso, isso. Quando a gente liga para a pessoa errada, que vai reforçar o que nós estamos fazendo, o que ela faz? Ela fez isso mesmo. E olha, eu ainda acho que ela fez isso por isso, por isso. E aí você ainda sai do telefonema pior do que como você entrou. Porque aí você fica, pior o quê? A pessoa até te deu razão, mas mais fomentado ainda a não resolver. Aí você faz o quê? Liga para outra e para outra. Aí o outro conta para o outro, já fica sabendo, liga logo para você. Não acredito que você está vivendo isso. Né? E aí você vai buscando ter o quê? Como a gente é infantil, né? Razão. O que a gente quer? Ter razão. A gente quer ter razão que o problema não foi criado por nós, que o problema foi criado por algo, alguém, o outro, né? Uma coisa aí que não somos nós, né? Nós somos vítimas naquela situação. Então, a primeira coisa que a gente faz, ao invés de nos conectarmos com a situação e falar, bom, dessa situação, qual é a minha responsabilidade? A do outro é do outro. Eu não posso trabalhar com a responsabilidade do outro, nem dar a ele, nem dizer a ele. Mas qual é a minha responsabilidade? O outro pode ter falado um monte de coisa, mas quem citou a conversa, de repente, fui eu. Puxa, a minha responsabilidade foi quando eu percebi, né? Isso deve acontecer com bastante gente, já aconteceu comigo. Quando eu percebi que aquela conversa não ia bem, e eu continuei. E eu percebi que ele não estava, e eu incentivei. E essa conversa levou a gente, de repente, a perder a amizade. Isso pode acontecer. Ou levou a gente a uma discussão, ou levou a gente a uma indisposição. Então, o que a gente busca quando a gente fica chateado com uma situação é nos desresponsabilizar dela. E o objetivo do espírito qual é? Para quê? O que a gente aprende no espiritismo? Nós somos responsáveis pelo que acontece à nossa volta. Então, quando acontece algo comigo, eu preciso me responsabilizar. Não a nível de culpa. Não, me responsabilizar para que eu possa entender por que aquilo está acontecendo. Então, se eu começo a entender e raciocinar, eu vou ter essa clareza. Isso está acontecendo por isso. Isso está acontecendo. Eu até falei aquilo por isso, isso e isso. Porque faz um ano que a pessoa me disse isso e eu esperei a hora certa. Então, eu sei por que eu falei aquilo. Eu falei aquilo, não tinha a ver com a conversa. Tinha a ver com aquilo que eu estava aqui. A gente não faz isso? Então, nós vamos, em vez de melhorar, e vamos piorando as situações, né? Então, raciocinar vai fazer com que a gente use o que a gente tem de melhor, como humanos, a consciência. E, muitas vezes, quando a gente fica chateado, a gente usa o quê? O impulso. Não vou dizer que é o que a gente tem de pior, mas é o que não tem possibilidade de ser analisado. O impulso não dá para ser analisado, né? Não tem como usar o raciocínio no impulso. Se eu estou sendo impulsivo,
eu não estou racionalizando, eu não estou entendendo, eu não estou analisando, né? Não estou percebendo os motivos pelo qual aquilo está acontecendo, né? Então, podendo assim, ter mais habilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos nossos e do outro. Então, eu vou adquirindo o quê? A consciência, né, do porquê que as coisas às vezes acontecem, né? Em vez de eu pensar que eu fui perseguida no emprego, talvez eu possa pensar, será que eu dei o meu melhor? Será que eu podia ter atuado diferente? Será que aquela bobagemzinha que eu achava de todo dia chegar atrasado, realmente eu não descumpri a regra?